Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Hoje eu quero abordar com você o primeiro fator que dificulta o abuso espiritual no neopentecostalismo brasileiro. Se você está me acompanhando alguns vídeos, você já deve ter visto que eu apresentei 4 fatores que facilitam o abuso espiritual em uma igreja neopentecostal. Mas dentro da minha pesquisa, um dos objetivos de uma pesquisa acadêmica é não apenas apresentar o problema, mas é apresentar possíveis soluções para esse problema. E aí, indo nessa direção de apresentar algumas soluções, eu encontrei 4 fatores que dificultam a prática do abuso espiritual dentro de uma igreja local, seja essa igreja neopentecostal, pentecostal, batista, reformada, protestante, enfim, são 4 fatores que dificultam essa prática abusiva em uma igreja local. Essa lista ela não é exaustiva, ou seja, não são os únicos 4 fatores, existiriam muitos outros fatores, mas eu acredito que esses 4 fatores são talvez os pilares principais para tornar uma igreja biblicamente saudável, segura e saudável. Então, o primeiro fator que eu coloquei na minha pesquisa, que eu acho que seria talvez o mais importante para dificultar o abuso espiritual, é uma interpretação correta da Bíblia. A Bíblia, um livro cristão composto de Antigo e Novo Testamento, de 66 livros, ela foi escrita por mais de 40 autores em um período de aproximadamente 1500 anos. A mensagem principal da Escritura, a sua mensagem principal, ela é de fácil entendimento, ou seja, Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e terra, a natureza, o cosmos, Deus criou o homem e a mulher, e Deus viu que tudo isso era bom, que a sua obra foi boa. E Deus estabelece, então, uma aliança com esse homem. Mas o homem, munido da sua liberdade de escolha, ele resolve pecar contra Deus. Então nós entramos no segundo elo da corrente, como diria o Lito. Primeiro elo, Deus criou todas as coisas. No segundo elo, o homem colocou tudo a perder com o pecado. Do pecado até a vinda de Cristo, nós temos o que se chama uma progressão dessa queda, em que os seres humanos eles vão decaindo na sua moral e se afundando cada vez mais no lamaçal do pecado. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, existe uma promessa de redenção. E essa redenção ela acontece na vinda de Jesus Cristo, na encarnação de Cristo, o Deus Filho, sua vida, sua morte, sua ressurreição, trazem a redenção para o povo de Deus. E o povo de Deus deixa de ser apenas o Israel étnico e passa a ser a igreja. E por fim termina-se com a consumação. Então esses 4 atos da história da redenção, criação, queda, redenção e consumação, é uma mensagem que ela é facilmente compreendida em uma leitura bíblica. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você vai perceber essa mensagem central da Escritura. Você não vai ter dificuldade de entender coisas básicas como a nossa total depravação, a nossa total condição de pecadores diante de Deus, a nossa necessidade de sermos salvos, a nossa necessidade de termos alguém que pague a nossa conta, a nossa dívida com o Senhor. E isso acontece mediante a fé em Jesus Cristo, Filho, por uma obra do Espírito Santo que conduz o pecador a Cristo. Então, são mensagens que são muito claras de entendimento.
E dificilmente você vai ver alguma distorção em uma igreja abusiva nesse sentido. Geralmente são igrejas que elas vão ter essa mensagem central, né? É algo que qualquer leitor da Bíblia pode compreender. Mas o grande problema é que a Bíblia ela parece ser um livro de fácil entendimento, mas existem algumas distâncias que nós temos em relação à Bíblia. E essas distâncias dificultam o nosso entendimento. Primeiro, a questão do tempo. A Bíblia começou a ser escrita há 3, 4 mil anos atrás. Num mundo completamente diferente do nosso, com valores diferentes do nosso, sociedades, formas de governos diferentes, em lugar diferente. Então temos a questão do tempo, né? Os últimos textos bíblicos escritos foram no final do século I, ali pelo ano 90 depois de Cristo. Então nós temos aí quase 2000 anos de distância do último texto escrito. Nós temos a questão do local. Então eu, por exemplo, moro aqui no Brasil e o texto bíblico foi escrito lá na Ásia, lá no Oriente Próximo, Israel, Jordânia, Palestina. Então existe uma distância de geografia muito grande, de modo que muitas coisas que eu leio na Bíblia eu acabo não tendo uma noção por causa disso. Temos também a distância do costume. Os costumes bíblicos, muitas vezes, são muito diferentes do nosso. Por exemplo, a figura do pastor, o pastor de ovelhas. Nós vivemos numa sociedade ultramoderna em que eu, pelo menos, não conheço nenhum pastor de ovelhas na cidade em que eu moro. Talvez tenha uma ou outra criação de ovelha, mas são criações pequenas. Então, mesmo no nosso Brasil, mesmo no Brasil tendo essas criações, elas diferem muito da criação de ovelhas lá dos tempos bíblicos. Então, existe aí uma diferença de costumes, uma diferença de cultura. Existe também uma distância na questão de língua, ou seja, o texto bíblico foi escrito em hebraico, alguns trechos em aramaico e grego, que são línguas que são muito distantes da nossa língua portuguesa. Então, a nossa língua portuguesa, ela tem uma distância enorme do hebraico, uma distância muito grande do grego e, quiçá, do aramaico. Então, nós temos muita diferença aí. Se você fala inglês ou outro idioma, você percebe quando assiste um filme dublado ou um filme no seu idioma original as diferenças. Um filme dublado, ele tem que ter uma interpretação do texto. E algumas coisas acabam se perdendo, algumas expressões não fazem sentido para nós e acaba não sendo inserida no filme. Da mesma forma, o texto bíblico, em suas línguas originais, no hebraico, no aramaico, no grego, existem algumas expressões que não fazem sentido para nós hoje e muitos tradutores acabam deixando passar despercebido, não colocando ali na sua tradução. Alguns colocam, alguns não, mas que nós, numa leitura rápida, nós acabamos não compreendendo. E também temos a distância do autor, ou seja, todos aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada já morreram, ou foram arrebatados, mas já morreram. Nós não temos como falar com Moisés, nós não temos como falar com Davi, nós não temos como falar com João, com Mateus, com Lucas, com Marcos, com Paulo. Todos eles morreram. Todos eles. Então, nós não temos como tirar dúvidas sobre aquilo que eles escreveram. E veja que interessante, porque hoje em dia, quando alguém escreve algo,
uma mensagem de WhatsApp, às vezes ela não é bem compreendida. E muitas decisões equivocadas acabam sendo tomadas. Algumas são evitadas porque aquele que recebe a mensagem, na sua dúvida, ele procura a pessoa que lhe enviou a mensagem. Ele questiona a sua dúvida. A mesma coisa no casamento. Quantas brigas, quantos desentendimentos no casamento acontecem por um não entendimento de uma comunicação? A diferença é que você e eu, nós temos acesso ao nosso cônjuge, nós podemos conversar e perguntar o que realmente essa pessoa está querendo dizer com isso, aonde que ela quer chegar com isso. No texto bíblico nós não temos esse acesso. Então, por mais que a mensagem central da Bíblia seja fácil de ser entendida, ou seja, Jesus veio, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e essa é a boa mensagem de Deus, este é o Evangelho de uma forma muito resumida, e todo aquele que crer neste Evangelho e confessar Jesus como seu Senhor será salvo. Muitas outras partes da Escritura não são de fácil entendimento. Então, é necessário fazer o quê? Interpretar esse texto. É necessário se utilizar de algumas ferramentas teológicas, como a exegese e hermenêutica, para compreender corretamente esse texto. Então, um dos fatores que dificultam um abuso espiritual numa igreja local, independentemente da vertente teológica dessa igreja, é uma interpretação correta, coerente da Escritura. Uma interpretação que leva em conta o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto próximo, o contexto geral. Ou seja, uma interpretação que pega um texto bíblico, lê esse texto dentro do seu contexto imediato, que vem antes desse versículo, que vem depois desse versículo, o que o autor está querendo dizer com isso, o que aquelas pessoas entenderam quando leram ou quando ouviram o que esse autor está dizendo, o que o livro inteiro que esse texto está inserido está dizendo sobre esse assunto, o que a Escritura como um todo está dizendo sobre esse assunto, ou seja, isso é interpretar a Bíblia corretamente, coerentemente. Por mais que se hajam algumas variações pequenas de interpretação, e por isso vão surgir denominações diferentes, como os protestantes, e dentro dos protestantes nós vamos ter os luteranos, os reformados, os presbiterianos, os batistas, os anglicanos, os metodistas. Todos eles surgiram com a reforma protestante e comungam dos mesmos princípios gerais. De uma forma geral, compreendem a Bíblia de uma forma muito parecida, tendo suas pequenas variações em textos de difícil interpretação, como batismo, talvez, como ceia, como eleição, como expiação, tendo essas diferenças. Mas no seu escopo geral de doutrinas são semelhantes e juntam-se a esse grupo os pentecostais, que de uma forma geral também possuem essas semelhanças. Então veja, a interpretação correta da Escritura, coerente da Escritura, coerente com o contexto onde o texto está inserido, dificulta o abuso espiritual. Então existe uma necessidade de nós interpretarmos a Bíblia de uma forma correta, ou seja, não adianta eu apenas conhecer o texto bíblico, não adianta apenas eu saber o que está escrito. Se eu não compreender o Evangelho revelado na Escritura, eu viverei como os fariseus do tempo de Jesus, uma vida legalista, uma vida baseada nas obras,
Uma vida em que eu vou me esforçar ao máximo para agradar a Deus, e se Deus se agradar do meu esforço, se Deus se agradar do meu sacrifício, se Deus se agradar do meu empenho, Ele vai me salvar, Ele vai me encher com o seu Espírito, enfim. Então, é necessário eu entender corretamente a Bíblia. Porque se eu não entender corretamente a Bíblia, eu vou ser facilmente manipulado, vou ser levado por qualquer vento de doutrina. E doutrina, basicamente, é uma interpretação de um texto bíblico. E aí surgem as falsas doutrinas com as falsas interpretações da Bíblia. Então, Ken Blue vai dizer assim: o Evangelho de Jesus Cristo, pregado de uma forma correta e entendido de uma forma correta, é a única cura para o mau uso da lei. O entendimento do Evangelho é a única maneira de anular o legalismo que é utilizado para fins de abuso por meio de uma liderança despótica. Então é necessário compreendermos como somos aceitos por Deus de forma completa por meio da obra de Cristo. Sem o entendimento correto da Bíblia, sem o entendimento correto de um texto bíblico, nós não teremos, nós estaremos suscetíveis a sofrermos abuso espiritual. É importante destacar que nem todo mundo que interpreta a Bíblia de forma equivocada, nem todo pastor que interpreta a Bíblia de forma equivocada, ele faz isso porque ele quer, ou porque ele tem prazer, ou ele faz isso já visando a manipulação e o benefício em cima do fiel. Na maioria das vezes, ele acaba interpretando a Bíblia de forma errada porque ele não sabe interpretar a Bíblia, porque ele não considerou isso importante. Porque, como eu falei num vídeo anterior, o neopentecostalismo, ele coloca a experiência do indivíduo no mesmo patamar da Escritura. Ele coloca a experiência do indivíduo no mesmo patamar da Bíblia. De uma forma que eu não preciso estudar teologicamente o texto, ou não preciso estudar de uma forma formal a Bíblia. Eu não preciso de livros para me explicar a Bíblia, eu não preciso de dicionários para me explicar a Bíblia. O Espírito vai me revelar. E aí usa-se inclusive o texto, né, em que Jesus diz que quando estivermos num tribunal, nós não precisamos ter medo, porque o Espírito Santo falará por nós e nos dará a palavra certa. Então muitos acabam interpretando a Bíblia nesse sentido. Sobem ao púlpito sem terem lido o texto dentro do contexto, falando um monte de abobrinha. No princípio da igreja, alguns pais da igreja, eles interpretaram a Bíblia de uma forma alegórica. Uma alegoria, basicamente, é quando você dá um sentido simbólico para o texto. Então aquele texto ele tem um sentido espiritual, um sentido simbólico. E esse tipo de interpretação ele foi rejeitado ao longo da história da igreja. Ele foi rejeitado e foi sempre procurado enfatizar a busca pelo sentido histórico-gramatical do texto bíblico. O que o texto realmente está dizendo, utilizando o princípio da Escritura interpretar a própria Escritura e da Escritura não se contradizer uma com a outra. É assim que a interpretação dos reformadores era feita. A Escritura interpreta a si mesma. Um texto difícil ele é explicado à luz de um texto mais fácil. Onde existe um pouco de escuridão, joga-se luz com um texto mais fácil. E a Escritura ela está em harmonia, ou seja, um texto não pode contradizer o outro. E talvez você fale assim, Fernando, mas e quando
E algumas aparentes contradições, por exemplo, como a soberania de Deus e liberdade humana. As duas verdades coexistem. Nós talvez não temos a competência intelectual de compreender completamente como elas coexistem, mas elas coexistem. Ao mesmo tempo em que Deus é soberano, o homem toma suas decisões e é responsável por suas decisões, né? Então, encontrar o significado correto do texto é um dos fatores que dificulta o abuso espiritual numa igreja local. E como é que eu faço isso, Fernando? O que eu posso fazer? Se eu quero ler e entender corretamente a Bíblia, o que eu devo fazer? Bom, em primeiro lugar, todo texto que você for ler, leia o que veio antes e o que veio depois. E de preferência, leia o livro inteiro. Quando você manda um e-mail para alguém, ou quando você manda um áudio de WhatsApp para alguém, e algumas pessoas têm o costume de mandar áudios de 10, 15 minutos, e eu sou uma delas, você quer que esta pessoa leia uma frase do seu e-mail apenas? E interprete o que você quer dizer com apenas uma frase? Você quer que num áudio de 10 minutos alguém pegue 30 segundos do que você diz e interprete desse jeito? Não, com certeza você não quer isso. Com certeza você ficaria muito chateado, se não revoltado, indignado e com raiva se a pessoa fizesse isso. Porque com certeza, se ela pegasse um trecho do seu e-mail, ela poderia facilmente dizer aquilo que você não disse. Tomar uma atitude diferente daquela que você esperava que essa pessoa tomasse. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao ler a Bíblia é: você quer ler um capítulo, um versículo? Leia o que veio antes desse versículo, os versículos que vêm antes, os capítulos que vêm antes, leia os versículos e os capítulos que vêm depois. Leia o livro inteiro. Tenha um panorama geral daquele livro, seja ele uma epístola, seja ele um evangelho, seja ele uma profecia. Depois de você ter lido de forma inteira esse livro, você vai ter uma facilidade melhor de poder entender o que aquele texto está dizendo. Procure as referências àquele texto ou àquele assunto em outros livros da Bíblia. E hoje em dia isso é muito fácil, porque a maioria das Bíblias elas vêm com referências cruzadas. A maioria das Bíblias, inclusive no celular, você tem ali a pesquisa de palavras. Então você observou uma repetição de palavras num determinado texto bíblico. Coloca ali na pesquisa, vai aparecer outros textos que talvez estejam interligados. Ou a própria referência cruzada, que também tem em muitas Bíblias, inclusive no celular. Então, isso vai te ajudar a compreender o que aquele texto está falando. De modo que textos que são de difícil interpretação devem ser explicados com um texto de uma fácil interpretação. Em alguns textos, inclusive, a interpretação está no próprio texto. Devemos sempre procurar o sentido mais literal possível, obedecendo sempre, é claro, o gênero textual. Ou seja, uma profecia deve ser interpretada como profecia. Uma alegoria deve ser interpretada como uma alegoria. Uma parábola deve ser interpretada como uma parábola. Um evangelho como um evangelho. Uma carta como uma carta. Então existem regras que te ajudam a interpretar corretamente a Bíblia. Um segundo passo, se você deseja se aprofundar e entender corretamente a Escritura, é comprar livros que te ajudem a entender a Bíblia. O livro mais famoso que tem é o livro do Gordon Fee e Stuart Fee. São dois autores americanos. Inclusive, Gordon Fee é um dos maiores teólogos pentecostais do nosso tempo. Já faleceu, se não me engano, mas foi um dos maiores teólogos pentecostais.
Entendes o que lês, publicados por Edições Vida Nova no Brasil. Ele te dá um passo a passo de como interpretar corretamente a Bíblia. Eu também publiquei um pequeno livro a respeito de como interpretar a Bíblia corretamente, tem aí na descrição do vídeo, você pode dar uma olhadinha. Então, interpretar corretamente a Bíblia dificulta o abuso espiritual. Por exemplo, recentemente eu recebi conversando com um amigo meu, um novo amigo que eu fiz, inclusive, James, um abraço para você, meu irmão, que se encontra lá na Grécia, em Atenas. Ele é um ex-pastor neopentecostal e ele estava me contando, né, que ele também interpretava a Bíblia de uma forma equivocada. Por exemplo, me contando que quando ele interpretava o texto de Elias com os profetas de Baal, muitas vezes ele associava aquilo a nós termos que oferecer a Deus um sacrifício para que Deus responda com fogo. Mas quando ele entendeu como se interpreta corretamente a Bíblia, ele parou e pensou, poxa, não é isso que esse texto está dizendo. Isso aqui não é uma fórmula que eu devo repetir para agradar a Deus. E aí ele encontrou o Evangelho. Da mesma forma, uma interpretação correta da Escritura é uma interpretação que vai nos apontar para a obra redentora de Cristo, a sua obra criadora e redentora, para o Deus que cria e para o Deus que redime, para o Deus que cria e para o Deus que salva, homens e mulheres pecadores. Então, que Deus nos abençoe. Esse aqui foi mais um vídeo da série Abuso Espiritual. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você achou interessante, compartilhe com seus amigos, mande pelo WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Sempre que possível eu vou estar gravando outros vídeos também, tá? Não esqueça também de deixar o seu comentário. Ele é muito importante. Bom, que Deus te abençoe. Grande abraço.